pessoal, tudo bem? Nós vamos ver hoje um tema que desperta a curiosidade de muitas pessoas. Como fazer um testamento do jeito certo? É fato que vem crescendo mais e mais o número de pessoas interessadas em fazer testamento. E por que é tão importante o testamento? O testamento é importante porque evita lá no futuro muitas brigas, evita desavenças entre os herdeiros e, de algum modo, as coisas se tornam bem mais simples e claras no momento do inventário. E já desde o início desse vídeo, eu te falo, fique tranquilo, que o assunto é fácil. Lá na frente você vai ver que o testamento não tem nenhuma complicação. Para ficar mais didático, nós dividimos os tipos de testamento em 4 tipos. O primeiro tipo é o testamento público, feito em cartório de notas. O segundo tipo é o testamento particular. O terceiro tipo é o testamento cerrado. E o quarto tipo são os testamentos especiais. Nós nem vamos tratar deles aqui porque eles são muito raros de acontecer. Eles são o testamento marítimo, aeronáutico e o testamento militar. Vamos então ver esses 3 primeiros tipos de testamentos. O primeiro tipo é o testamento público. Bom, vamos ver como se faz então um testamento público. No testamento público, o cidadão que quer fazer um testamento se dirige até um cartório de notas, pode ser qualquer cartório de notas de sua preferência, né? Às vezes tem cidade que tem 5 cartórios de notas, pode ser qualquer um desses cartórios. E ele vai procurar o tabelião de notas. Ele será atendido pelo tabelião de notas ou pelo substituto legal do tabelião de notas. Então, ele vai declarar para o tabelião de notas o que ele gostaria que constasse do seu testamento, e o tabelião de notas vai tomar notas disso tudo e vai escrever o testamento do cidadão. Terminado de escrever o testamento, esse testamento será lido para o cidadão, que a gente pode chamar de testador, e para as 2 testemunhas. Terminada essa leitura, todos vão assinar, o tabelião de notas, o testador e as 2 testemunhas. O que há de se dizer de mais importante do testamento público, a sua grande vantagem, é que a pessoa vai ter assistência jurídica do tabelião de notas. O tabelião de notas é um profissional do direito, então ele está apto para aconselhar o testador, para aconselhar o cidadão que quer fazer um testamento de forma correta, para ele receber os conselhos como fazer um testamento da maneira certa. Porque muitas vezes a pessoa faz um testamento na casa dela e lá na frente, quando esse testamento será aberto, será conhecido, esse testamento acaba sendo nulo, porque não observou as regras necessárias, colocou um conteúdo que não era permitido colocar, né? A pessoa não pode colocar qualquer coisa dentro de um testamento, não usou os trâmites corretos, não tinha testemunha, então várias coisas acontecem para anular no testamento. Agora, já com a ajuda de um tabelião de notas, é muito mais difícil de um testamento ser anulado lá na frente. O tabelião de notas vai aconselhar sobre os direitos dos herdeiros, sobre as cláusulas que ele pode colocar no testamento, vai fazer o testamento com as formalidades corretas. Esse aconselhamento jurídico por parte do tabelião de notas é o que há de melhor de se fazer um testamento público no cartório de notas. Essa é a grande vantagem. Eu, por exemplo, se eu fosse fazer um testamento e não fizesse diferença para mim, qualquer outro tipo de testamento, não faz diferença ser esse ou aquele, eu procuraria fazer no cartório de notas, por causa desse aconselhamento jurídico. Isso vai da opção de cada pessoa. Às vezes a pessoa consegue, sabe todas as regras e faz o testamento em casa. Vamos agora para o segundo tipo de testamento, testamento particular. Esse testamento pode ser feito de próprio punho ou por processo mecânico. Se for feito de próprio punho, a pessoa escrevendo o seu testamento, esse testamento terá que ser feito na presença de 3 testemunhas. E no final, todo mundo assina, o testador e as 3 testemunhas. E o segundo modo, que é via processo mecânico, só precisa ficar atento para não ter nenhuma rasura, nenhum espaço em branco, que se tiver alguma dessas coisas pode ser invalidado lá na frente. E deve ser feito também na presença de 3 testemunhas. E no final todos assinam. Vou ressaltar que esse testamento particular, que geralmente o cidadão faz na casa dele, ainda que ele tenha feito todos esses trâmites, chamei 3 testemunhas, não deixei nenhum espaço em branco, não fiz nenhuma rasura, então meu testamento está ok.
Cuidado! Tem que ver o conteúdo desse testamento. Se você colocou alguma cláusula nesse testamento que contraria alguma disposição do Código Civil com relação a direitos dos herdeiros, esse testamento não vai valer de nada. Ainda que você tenha colocado lá 3 testemunhas, todo mundo assinou, tá ótimo, vai chegar lá na frente, esse testamento vai ser anulado. Então eu repito que precisa verificar com o profissional do direito o que você pode ou não colocar no testamento conforme o seu caso. Vamos ver agora o terceiro tipo de testamento, testamento cerrado. Esse testamento ele é muito interessante e curioso. Ele é bem parecido com aqueles casos de filmes americanos, que o patriarca falece, aí os herdeiros lá num determinado dia estão todos sentados em volta de uma mesa, aí o testamento será aberto e será lido por todos. O testamento cerrado é mais ou menos parecido com isso. E chama cerrado por quê? Porque ele é secreto. Então como funciona isso? O testador, por exemplo, está lá na casa dele, faz um testamento, coloca tudo o que ele quer no testamento, distribui os bens dele, depois ele vai com esse testamento lá no cartório de notas e apresenta esse testamento, sem abrir esse testamento, ele apresenta para o tabelião de notas. O tabelião de notas vai fazer um termo de aprovação desse testamento. E terminado esse termo de aprovação e cumprido algumas formalidades, o tabelião vai lacrar esse testamento. Vai cerrar, por isso chama testamento cerrado. Aí ele devolve esse testamento para o cidadão, lá para o testador, e o testador vai com esse testamento lacrado para a casa dele, que vai ficar lá com ele até ele falecer. Importante lembrar que ficou consignado lá no cartório de notas a existência de um testamento. Então, qual a principal vantagem de se fazer um testamento cerrado? É justamente esse sigilo. O que consta do testamento só é conhecido pelo testador até o seu falecimento. Agora eu vou falar a coisa mais importante desse vídeo. A pergunta é: eu posso dispor de meus bens do jeito que eu quiser? Eu posso fazer um testamento do jeito que eu quiser, que afinal de contas são os meus bens? A resposta é: depende. Se eu tiver herdeiros necessários, eu só vou poder fazer o que quiser com a metade dos meus bens. E o que são herdeiros necessários? São pessoas que a lei considerou que não podem ficar sem nada quando do falecimento de uma pessoa. E quem são os herdeiros necessários? São eles descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Se eu faleci e deixei um filho, necessariamente a metade dos meus bens devem ir para esse filho. A outra metade eu podia ter feito um testamento e ter deixado para quem eu quisesse. Mas se eu não deixei descendentes, mas deixei ascendentes, por exemplo, deixei meu pai vivo, então metade dos meus bens tem que ir necessariamente para o meu pai. A outra metade eu podia ter feito um testamento e ter deixado para quem eu quisesse. E por fim, se eu não deixei descendentes nem ascendentes, mas deixei cônjuge ou companheiro, então metade dos meus bens tem que ficar necessariamente para eles. Mas se eu não tiver nenhum herdeiro necessário, aí sim eu vou poder dispor dos meus bens do modo como eu quiser. Eu queria ainda dizer que se você já fez um testamento e se arrependeu, ou quer mudar, quer fazer alguma alteração, você pode fazer isso a qualquer momento, não tem nenhum problema. E por fim, eu gostaria de ressaltar o seguinte: eu falei agora há pouco dos herdeiros necessários, que é preciso respeitar essa metade dos herdeiros necessários, mas existem outras regras como essa, que devem ser observadas também pelo testador, que não dá para falar todas aqui nesse vídeo. Então eu afirmo mais uma vez da importância de procurar um profissional do direito, seja um advogado especializado na área, seja o tabelião de notas, para dar essa assistência jurídica, para não correr o risco de fazer um testamento e depois ele ser anulado lá na frente. Então, pessoal, isso é tudo. Se você gostou, curte esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Obrigada e até mais!